Boa noite para a audiência do Qualifica. Sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Um abraço para a professora Nilce Pinheiro, deputada estadual. E vamos lá, vamos começar. Bom, queria agradecer ao Qualifica, queria agradecer também à deputada Nilce Pinheiro pela oportunidade. E nós bolamos esse curso eleitoral para você, meu amigo candidato a prefeito, meu amigo candidato a vereador, que está aí aguardando essas normas eleitorais da eleição 2020, né? Que vai eleger os nossos prefeitos e vereadores. Bom, eu dizia que nós paramos aqui nesse artigo 51 da Lei das Eleições, que determina que as emissoras de rádio e televisão e os canais por assinatura mencionados no artigo 57 reservarão 70 minutos diários para propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em sessões de 30 e 60 segundos. Então, meu amigo, você candidato, você vereador, você já sabe que com bastante antecedência você tem que pegar o pessoal do plano de mídia e fazer essas inserções, a inserção que você deseja que o partido, a coligação, vá encaminhar para as emissoras de TV, vocês vão encaminhar para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral vai providenciar essa colocação, a critério do respectivo partido ou coligação, veiculada entre 5 da manhã e até as 24 horas. Lembrando que se você não manda esse material ele não será divulgado, ou seja, o espaço que você tem, aqueles segundos que você tem no rádio e na televisão, se você não mandar o material, não será divulgado. Nas eleições municipais, o tempo será dividido da seguinte forma: 60% vai ser dividido para o prefeito, candidatos a prefeito, e 40% será dividido para os candidatos a vereador. Atenção, candidatos a prefeito 60% e vereadores 40%. Bom, eu prometi e nós vamos falar agora sobre fake news. Fake news ou notícias mentirosas, notícias falsas. Eu queria dizer aqui, em primeiro lugar, fazer uma divisão. Nós vamos ver amanhã o curso de crimes eleitorais e eu preciso dizer que a fake news ela pode ensejar vários crimes eleitorais. A fake news aqui é a que está tipificada na Lei 13.834 de 2019, que acrescentou o artigo 226-A ao Código Eleitoral, que é a denunciação caluniosa eleitoral. Bom, são caracterizados por notícias falsas que são disseminadas por qualquer meio de divulgação, como jornal impresso, televisão, rádio, internet, sempre com a finalidade de enganar o eleitor e obter ganhos financeiros ou políticos. Atenção! Primeiro, a fake news em si, ela pode tipificar vários crimes eleitorais. Primeiro, se na fake news você acusa um candidato de estar praticando um crime, você pratica a conduta criminosa de calúnia eleitoral. E o que é a calúnia eleitoral? É quando a pessoa, através da fake news, da notícia mentirosa, ela acusa um determinado candidato à prática de um determinado crime. Por exemplo, ela está acusando que um determinado candidato está comprando votos, seja pelo fornecimento de tijolo, areia, cimento, cesta básica, etc. Temos também a difamação eleitoral. Você acusa o candidato de uma prática inidônea que não é considerada crime. Imagine, por exemplo, que você tenha acusado uma pessoa de uma prática eleitoral que não é considerada crime,
mas que é considerada inidônea. Então, por exemplo, o candidato que artificiosamente ele usa a pré-campanha para pedir votos. Aquelas palavras mágicas dele pedir o voto na pré-campanha podem até não tipificar a conduta criminosa, mas isso é uma conduta irregular. Se você acusa um candidato de uma pré-campanha irregular, você está difamando aquele candidato. Você também pode estar injuriando aquele candidato, chamando ele de despreparado, incompetente. Esse tipo de adjetivo pejorativo ao candidato, que ofende a sua honra subjetiva, é considerado injúria e vai ser processado na Justiça Eleitoral, porque é divulgada por meio de comunicação. Mas eu quero dizer, como disse ainda há pouco, que na hora que você manda esse material para a Justiça Eleitoral, você tem que ter muito cuidado, que a divulgação em jornal impresso, televisão, rádio ou internet de fake news pode gerar, como eu disse, a calúnia eleitoral, a injúria eleitoral e a difamação eleitoral. Mas também pode gerar a instauração de um processo criminal contra o candidato que, na verdade, é falso. Então, o que é a denunciação eleitoral propriamente dita? É dar causa à instauração de uma apuração, um processo ou um procedimento administrativo do Ministério Público Eleitoral que vai apurar aquela tua denúncia, que é falsa. Se no final você denunciou, representou e a tua denúncia é falsa, você praticou uma denunciação caluniosa eleitoral, que está prevista no Código Penal e que na eleição é considerada denunciação caluniosa. O crime de denunciação caluniosa se caracteriza por a instauração de um procedimento administrativo ou criminal contra uma pessoa que não praticou aquela infração. Ok. Nos debates eleitorais, que é a discussão sobre uma questão de natureza eleitoral ou política, em que os candidatos para a eleição majoritária ou proporcional confrontam ideias, projetos e programas partidários, visando captar a simpatia do eleitorado, no debate eleitoral também eu posso ter os crimes eleitorais de calúnia, difamação, injúria eleitoral ou mesmo a fake news. Bom, primeiro, se houver uma fake news num debate, cabe ao debatedor dar o direito de resposta. E cabe ao partido político ou coligação pedir, pelo tempo em que ele sofreu a fake news, a calúnia ou a difamação, tempo para poder se manifestar. Lembrando que o dia 12 de novembro é o último dia para a realização dos debates na rádio e na televisão, já que a eleição é dia 15. Bom, véspera e antivéspera da eleição. Até às 22 horas do dia em que antecede a eleição, pode haver a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som. Na aula da semana passada, nós vimos que existe a proibição expressa da produção de bonés, de máscaras com o nome do candidato. E nesta fala de hoje, eu queria deixar bem claro que pode acontecer daqueles aviões fazerem aqueles voos rasantes no local de votação e lá jogar os famosos santinhos com o nome do candidato. Nós temos uma ação que foi julgada e que uma coligação foi punida e o candidato, inclusive, responsabilizado, porque aquele material foi distribuído, material gráfico, né,
até o dia, até as 22 horas do dia em que antecede a eleição. Se eu tiver a prova de que no dia da eleição eles jogarem, atenção, os famosos santinhos, eu posso ter uma responsabilização do candidato pela propaganda irregular, material gráfico, caminhada, dia que antecede a eleição, passeata e carro de som, pode, mas os famosos santinhos, pedir voto no dia da eleição, distribuir cesta básica ou dinheiro no dia da eleição, não pode. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga na imprensa escrita. Nós vimos os parâmetros do jornal, nós vimos os parâmetros da revista na aula passada e a reprodução na internet do jornal impresso. Segurança nas urnas eleitorais. Os tribunais regionais eleitorais incumbem a guarda e os lacres dos envelopes de segurança e a sua respectiva distribuição aos locais de preparação das urnas. E os cartórios eleitorais e o Ministério Público Eleitoral cabe à defesa natural do interesse público, do regime democrático e da tutela dos interesses extrapartidários. Então, você, meu amigo candidato, que está aí pensando que a urna eletrônica pode ser fraudada, saiba que a urna eletrônica, quando ela é entregue, o Ministério Público Eleitoral faz a aferição da zerésima. A zerésima é a comprovação perante os candidatos, partidos políticos e coligações de que aquela urna está zerada, não tem nenhum voto. Portanto, impressa a zerésima, eu posso ter a segurança de que aquela urna não tem nenhum voto. No dia da eleição, o calendário inicial era 4 de outubro e o segundo turno 25 de outubro, e com a PEC aprovada pelo Congresso Nacional, o primeiro turno da eleição é 15 de novembro e o segundo turno é 29 de novembro. Isso implica que as nossas convenções partidárias serão realizadas até o dia 16. Portanto, hoje é dia 14, até quarta-feira. Quarta-feira é o prazo final para a realização das convenções e escolha dos candidatos. E você já viu também, nós vamos ver daqui a pouquinho, nas convenções partidárias, a necessidade do preenchimento eletrônico e envio do resultado um dia depois da convenção para a Justiça Eleitoral. Arrecadação de verbas para as campanhas eleitorais. Dr. Franklin, a partir de quando eu poderia fazer essa arrecadação? Essa arrecadação ela começou no dia 15 de maio do ano da eleição. Os pré-candidatos poderiam fazer arrecadação por meio dos atos públicos ou vaquinhas eletrônicas. Atenção, poderia ser feito, mas a liberação do dinheiro ficará condicionada ao registro da candidatura. Então, prestem bem atenção. Você podia arrecadar o dinheiro da tua campanha, mas a liberação desse dinheiro só será feita após a confirmação em convenções. A pergunta é, Dr. Franklin, eu tenho até o dia 16, mas eu já fiz a minha convenção, já estou com o meu nome assegurado, colocado como o candidato a prefeito ou vereador. Razão pela qual você já pode, então, pedir para que haja a liberação do dinheiro. Mas o que precisa, Dr. Franklin? Você precisa ter uma conta, um CNPJ fornecido especificamente para prestar contas dessa arrecadação. Qualquer dúvida, você vai procurar o link que está aqui, Financiamento Coletivo, TSE Jus BR, e aí você pode fazer a solicitação já com os documentos, já tendo feito o registro da sua candidatura.
Eu posso ter as doações de pessoas físicas. Atenção você, meu amigo, que está aí assistindo essa aula, ouvindo essa live. As pessoas físicas podem fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para as campanhas eleitorais, sem problema nenhum. Essas doações e contribuições ficam, entretanto, limitadas a 10% dos rendimentos declarados no imposto de renda. Então, imagine que você ganha 100 mil, você vai poder doar até 10 mil reais. Então, para cada 10% é o limite para cada eleitor, pessoa física. E como é que eu faço para comprovar que o cidadão doou? Simples, você vai ter uma conta eleitoral, onde você vai receber aquela doação, e aquilo depois será computado, será prestado as contas para a Justiça Eleitoral. E o autofinanciamento? Eu sou candidato, eu posso financiar minha própria campanha? A regra nova da eleição de 2020 diz que, diferentemente das eleições anteriores, onde não havia um limite, cada candidato pode se autofinanciar em até 10% do limite de gasto para o cargo. Isto é, ele pode bancar sua própria campanha eleitoral até 10% do valor limite definido pela Justiça Eleitoral para o cargo de prefeito e vereador. E qual é, Dr. Franklin, esse limite? Esse limite ele está numa resolução, numa portaria da Justiça Eleitoral, que você pode consultar, em que eu tenho limites para candidatos de Belém, de Ananindeua, de Barcarena, de Marabá, de Santo Antônio do Tauá, de Conceição do Araguaia, Redenção, todos os limites para cargos de vereadores e prefeitos, eu vou ter um limite. Então, imaginemos que uma determinada cidade, o limite para vereador seja de 100 mil reais. Esse vereador só poderá autofinanciar 10% do limite de gasto, ou seja, apenas 10 mil reais. Evidentemente que se eu tiver um cargo para prefeito que for 1 milhão, ele só pode financiar 100 mil reais, ou seja, os outros 900 mil do limite, ele terá que ter recursos de doações, terá que ter recursos do fundo partidário e outros fundos que ele vai prestar conta à Justiça Eleitoral. Bom, nós vamos agora, como eu combinei, a cada 10 slides eu paro para você fazer a pergunta e eu vou voltar aqui a nossa participação aqui com o César. César, as perguntas, por favor.